Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo das raízes quadradas. No primeiro vídeo, nós trabalhamos as raízes quadradas exatas de números naturais, tá? Que eram os números somente positivos, né? Vamos recordar. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por que é 7? Porque 7 multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 49. Ok? Então, 7 vezes 7 é 49. Muito bem. Só que a gente aprendeu na potenciação que quando a gente multiplica sinal também, a gente tem resultado com o sinal. Então, olha lá, ó. Eu sei que 7 ao quadrado, eu vou repetir a base que é mais 7 duas vezes. 7 vezes 7 é 49, sinais iguais, mais. Menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, que vai dar também 49, sinais iguais, mais. Então, a raiz quadrada no conjunto dos números inteiros pode ter duas raízes. Por exemplo, então, a raiz quadrada de 49, ela pode ser tanto mais 7 quanto menos 7, tá? Aqui a gente vai colocar sem o sinal de mais, porque não precisa colocar o sinal, e a gente vai colocar aqui menos 7. Só que se a gente deixar com dois resultados, vai causar confusão. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar o seguinte critério. Quando tiver a raiz quadrada do número e mais nenhum sinal, eu vou colocar o resultado aqui sem sinal também. Então, raiz de 16, eu sei que é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Acabou. Se eu tiver um sinal de mais na frente, aí eu coloco o sinal, tá? No caso de mais aqui, eu coloco o sinal mais. Raiz quadrada de 16, 4. Ah, professora, se eu deixar sem o sinal vai ficar errado? Não, porque a gente sabe que mais 4 é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9. Se eu tiver um menos na frente, aí eu vou copiar o menos. Raiz quadrada de 9, 3. Tá? Então, não tem sinal na frente, coloca o número somente. Tem o sinal de mais na frente, você tem a opção de deixar com o mais ou sem o mais. Não tem nada na frente, não tem nada na frente. Se eu tenho o sinal de menos na frente do radical, tá? Não é dentro, é na frente do radical. Eu vou colocar o sinal de menos aqui também, ok? Então, eu não vou colocar dois resultados. A gente vai colocar apenas um. Muito importante. Os números negativos não têm raiz quadrada em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Raiz quadrada de menos 9. Bom, eu sei que 3 vezes 3 é 9. Ou seja, mais 3 vezes mais 3 vai dar 9. Sei também que menos 3 vezes menos 3 também vai dar 9 positivo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar número negativo? Existe? Não, não existe. Então, não possui raiz quadrada de número negativo. O menos 9 não possui raiz quadrada exata. Ok? Então, a gente vai colocar assim, ó. Ou vai escrever não existe. Ok? Esse sinal aqui não vai dar para colocar lá no Classroom. Então, você vai escrever não existe. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de menos 16. Eu sei que se fosse positivo, nós fizemos aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Mas do menos 16 não vai existir, porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê negativo. Então, você vai colocar aqui
Não existe, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Nenhum número elevado ao quadrado resulta em número negativo, tá? Não existe nenhum número, tá bem? Por isso que não existe raiz quadrada aqui, ok? Que fique bem claro isso, não vai me colocar uma raiz quadrada de número negativo lá, tá? Questões do cidadão PG. Questão 1. Aqui eu coloquei com números diferentes, só para você saber como é que está sendo feito lá, tá? Para depois não ter tanta dúvida assim. Qual o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Tem algum número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 25? Sim. Qual que é? 5. 5 vezes 5 é 25, tá? Então, raiz quadrada de 25 é 5. Qual que é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 49? Ah, é o 7. 7 vezes 7 é 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar menos 36? Não tem, porque nenhum número elevado ao quadrado dá negativo. Então, você vai colocar aqui, não existe. Beleza? Facinho, hein? Questão 2. Deixa eu ver, cadê a questão 2? Aqui. Determine as raízes. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Menos raiz quadrada de 25. O menos está fora, então eu copio. Se você esquecer esse sinalzinho de menos aqui, já errou o exercício, tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Acabou. Então, menos 5, né, elevado ao quadrado vai dar menos raiz de 25 aqui. E aqui? Menos 4, a raiz. Eu quero saber qual que é a raiz de menos 4. Tem raiz de número negativo? Não. Então, você vai escrever não existe. Bem facinho, hein? É positivo, tem raiz. É negativo fora, tem raiz. É negativo dentro, não existe a raiz. Questão 3. Vamos lá. Calcule. Menos raiz de 36 mais raiz do 4. Então, aqui esse negativo eu vou copiar. Raiz de 36 é 6. Esse mais eu vou copiar. Raiz do 4, 2. Menos 6 mais 2. Eu devo 6. Eu tenho 2 no bolso. Eu vou lá, pago os 2 que eu tô devendo. E fico devendo quanto agora? Fico devendo 4. Subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 2, 4. Quem é que parece ser maior? O 6. Então, o sinal dele vem para cá. Lembra dessa regrinha? Vamos usar isso o resto da vida, tá? Raiz de 144 menos raiz de 81. Raiz de 144 é 12. O menos a gente copia. Raiz de 81, 9. 12 menos 9 é 3. Acabou o exercício. Aqui com 3 raízes. Raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Mais raiz de 25, 5. Menos raiz de 64, 8. Agora a gente faz a conta. 12 mais 5 é 17. 17 menos 8 é igual a 9. Bem facinho, né? Questão 4. Estou escolhendo qualquer um dos métodos apresentados, calcule. Então, lá no Cidadão PG, você tem um método por aproximação.
tá? Você pode escolher por aquele. Eu prefiro fazer por fatoração, tá? Que eu acho mais preciso. Esse negócio de aproximação eu não gosto muito, porque às vezes a pessoa pode errar. Então, eu vou trabalhar com fatoração aqui, tá? Então, eu vou pegar o 144, que eu já sei que a raiz de 144 é 12, mas faz de conta que eu não sei, tá bom? E vou dividir aqui. Divide por 2. Vai dar 72. 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 2 não dá, mas dá para dividir por 3, que dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui a gente vai fazer duplas, lembra? Vou fazer uma dupla de 2, uma dupla de 2 e uma dupla do 3. Esses números aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O número que está aqui é a raiz quadrada. Então, raiz de 144 é 12. O que ele fala de aproximação? Bom, o 144, ele é maior que 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Bom, 11 vezes 11 vai dar 121. Então, não é a raiz quadrada de 144. É pouco ainda. Daí, a gente vai aproximando. 12 vezes 12 dá 144. Então, a raiz de 144 é 12, tá? Eu não gosto, eu prefiro fazer pela fatoração mesmo, tá? Vamos lá, raiz quadrada de 256. Vou fazer pela fatoração. Dividiu por 2. Vai dar 128. Dividiu por 2, dá 64. Dividiu por 2, dá 32. Enquanto for par, você vai dividindo por 2. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Vamos fazer as duplinhas. A primeira dupla de 2, outra dupla de 2, outra dupla de 2 e outra dupla de 2. Se sobrar número aqui, alguma coisa está errada ou o número em questão não tem raiz quadrada exata, tá? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Por aproximação, você ia continuar esse daqui, ou pensar assim, raiz quadrada de 225 é que você tem que ter um conhecimento prévio, né, das raízes quadradas. É 15. Aí você vai aproximar. Isso aqui é pouco, tem que ser mais. Então, você faz 16 vezes 16, que vai dar o 256, tá? Tudo bem? Se tiver dúvidas, pergunta, tá? 5. Um lote quadrado possui 9 milhões de metros quadrados de área. Qual é a medida do comprimento desse lote quadrado? Então, vamos pensar aqui. Lembra dos nossos quadradinhos do primeiro vídeo? Que eu falei assim, olha, a raiz quadrada é a base do meu quadrado. Então, um quadrado formado por 4 quadradinhos, ele tem uma base, olha quantos quadradinhos tem. 2. Então, a raiz quadrada do 4 vai ser o 2, que é o lado do meu quadrado, tá? Mesma coisa assim, ó, se você tiver aqui um quadrado formado por 9 quadradinhos. A minha base vai ser a raiz quadrada desse quadrado, que é 3, né? Então, a raiz quadrada do 9 é 3, que é a minha lateral, tá? Isso estava no primeiro vídeo. Se você não viu, é bom dar uma olhadinha lá. Bom, aqui eu tenho 9 milhões de quadradinhos. Eu quero saber quantos quadradinhos tem na base desse quadradão. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 9 milhões. Professora, a gente vai ter que fazer a fatoração de 9 milhões?
Não. Tem diquinha. Dá uma olhada aqui. Quantos zeros eu tenho? Ah, eu tenho 6 zeros. É um número par? Sim, essa quantidade é par. Sendo par, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa quantidade por 2. Vai dar 6 dividido por 2 é 3 zeros. Então, eu vou colocar aqui 3 zeros, ok? O que eu não mexi? Eu não mexi no 9. Tem raiz quadrada de 9? Tem. Quanto que é a raiz quadrada do 9? 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Pronto! Raiz quadrada de 9 milhões é 3.000. E aqui é metro, não é metro quadrado, tá bom? Então, é assim. Toda vez que você tiver número grande, que tem um monte de zeros, então vamos supor, 16, vou colocar um monte de zeros aqui, ó. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Faz de conta que eu quero tirar essa raiz quadrada aqui. Essa parte significativa, que é o número sem ser zero, tem raiz quadrada. Os zeros que estão aqui estão em quantidade par. Olha aqui, 3, 6, 9, 12. Eu tenho 12 zeros. O que eu vou fazer? Vou pegar essa quantidade de zeros e vou dividir por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, eu vou colocar aqui 6 zeros na minha resposta. Aí, eu vou fazer a raiz somente do número que eu tenho aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Pronto, a raiz quadrada desse numerão é 4 milhões. Ok? Então, tendo o número par de zeros e o algarismo, os números aqui significativos tendo raiz quadrada, você pode fazer isso. Tá bem? Questão 6. Aqui já foi respondido, né? Qual o comprimento desse lote quadrado? Então, 3.000 metros. Questão 6. Se um terreno quadrado tem 144 metros quadrados de área, quanto mede o perímetro, do terreno? Então, perímetro de um terreno é a soma das medidas de todos os seus lados. Então, eu tenho que saber quanto que vale o lado desse quadrado de 144 metros quadrados de área. Bom, 144 é um velho conhecido nosso que a gente fez agorinha mesmo no exercício 4. Aqui, ó, questão 4. A gente fez até por fatoração e por aproximação, tá? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, não vou fazer de novo, tá? Raiz quadrada de 144 é 12. Então, cada lado do meu quadrado tem 12 metros. Beleza? Eu quero saber, então, o perímetro. Vai ser a soma da medida de todos os seus lados. Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12. Ou, se você quiser fazer, 12 vezes 4, tá? Então, ou você faz 12 mais 12 mais 12 mais 12, ou você faz 12 vezes 4, que vai dar 48 metros. Não é metros quadrados, tá? É metro. Tudo bem? Lembraram o que é perímetro? Lembraram como faz raiz quadrada? Ótimo, então mãos à obra, tá? Façam todos os exercícios da atividade da semana, que são esses mesmos exercícios que eu coloquei aqui. Então tá facinho, você já sabe o que é para fazer. Mas se você tiver dificuldade, manda para mim, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá. Vou aproveitar e vou emendar uma coisa na outra. Eu vou fazer a correção da atividade anterior, que é a parte 1 de raiz quadrada. Ok? Já que estamos aqui, vamos fazer tudo de uma vez. Questão 1.
Determine a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9 é 3. De 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz de 81, 9. Raiz de 0, 0. Raiz de 1, 1. Raiz de 64, 8. E raiz de 100, 10. Até aqui, eu acho que ninguém errou. Agora vamos ver aqui. Quanto vale x? X ao quadrado é 9. Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? É 3. 3 vezes 3 é 9. É a mesma coisa que tirar a raiz quadrada do número que está aqui. Tá? Então, raiz quadrada de 25 vai ser o valor do x, que é 5. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 81 é 9. Questão 3. Resolva as expressões abaixo. Então, vamos ver aqui. Raiz de 16 mais raiz de 36. Raiz de 16 é 4. Mais raiz de 36 é 6. 4 mais 6, 10. Acabou o exercício. Raiz de 25 mais raiz de 9. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. 5 mais 3, 8. Também acabou. Raiz de 49 menos raiz do 4. Raiz de 49 é 7. Raiz do 4, 2. 7 menos 2, 5. Letra D. Raiz de 36 menos raiz de 1. Raiz de 36, 6. Raiz de 1, 1. 6 menos 1, 5. Raiz do 9 mais raiz de 100. Raiz de 9 é 3. Raiz de 100 é 10. 3 mais 10, 13. Letra F. Raiz do 4 vezes raiz de 9. Raiz do 4 é 2. Raiz do 9 é 3. 2 vezes 3, 6. Questão 4. Calcule a medida dos lados do quadrado abaixo utilizando a ideia de raiz quadrada. Olha o nosso velho conhecido. Eu sei que a área desse quadrado mede 144 metros quadrados. Então, eu vou ter, para eu saber quanto vale a base, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 144, que vai ser 12. A gente já está até decorando, né? Qual a raiz quadrada de 144. Então, como é metro quadrado aqui, aqui é somente metro. Então, os lados deste quadrado medem 12 metros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Agora sim eu me despeço, tá? Se tiver alguma dificuldade, é só perguntar, tá bem? Um beijo grande, boa semana de estudos para vocês. Até mais. Ah, não deixa de colocar o seu like aí, tá? Curta o vídeo, assim você tá me incentivando a continuar gravando, tá bom? Beijo!